Essa semana eu li quadrinhos. Mas eu fiz outras coisas, eu faço outras coisas. Eu vi Stranger Things, eu fiz uma maratona, são só 8 episódios, inclusive tá ali o posterzinho. Cara, que seriado fenomenal. Também assisti Hardcore Henry, que é aquele filme em primeira pessoa, sabe? Tipo videogame. Velho, animal, animal. Me lembrou nível Poder Sem Limites, assim, de experimentalismo e legal. Vai ser um canal de quadrinhos, né? Então vamos falar sobre os últimos lançamentos. De mensal eu comprei a terceira edição do Esquadrão Suicida, que fecha o primeiro arco dessa série que a Panini lançou. E é bem legal, cara, foi um fechamento bacana, assim, foi uma preparação legal pro filme. E é bom que tu pode ler só isso, não precisa ler o resto, não precisa continuar, porque é uma missão fechadinha. Eu acho que deu pra trabalhar bastante o psicológico dos personagens, o fato deles poderem se trair a qualquer momento. Eu gostei. Também comprei as mensais de Star Wars, só que eu não tive tempo de ler, porque na verdade eu vou deixar acumular. A única coisa que eu queria falar pra vocês é sobre a arte, né? O John Cassaday, ele saiu da revista mensal e entrou o Stuart Immonen, o cara que tava nos X-Men do Bendis. Olha que legal, cara. Eu gosto desse traço dele um pouco mais realista, sabe? Me lembra um pouco Superman Identidade Secreta, que é quando ele não tá com aquele traço tão cartunesco quanto tem nos X-Men, que eu não sou tão fã assim, sabe? E eu acho que ele caiu muito bem, cara. O look dele é muito bacana, assim. É legal ver o Mark Hamill no traço dele. Ah, finalmente chegou aqui em casa o volume 2 do Y O Último Homem, a edição definitiva. Eu não costumo substituir, por exemplo, minissérie por encadernado, ou encadernado capa cartonada por encadernado capa dura. Mas esse aqui eu tive que comprar, cara, porque eu sou muito fã de Y. Aí eu vendi as minhas edições fininhas que a Panini tinha lançado e comprei, e tô comprando essa versão. No mais, é legal, assim, ver a arte num tamanho maior, né? Porque se tu comparar com as outras edições, né? Olha a diferença, né? Esse encadernado é bem maior, só que não tem tantos extras, assim, eu fiquei um pouco decepcionado, esperava mais. Por exemplo, nesse segundo número tu tem no máximo aqui os roteiros originais do Brian K. Vaughan, mas sei lá, faltou material, sabe? Eu queria ver mais esboços da Pia Guerra, sei lá, algumas páginas. Enfim, mas tá legal, tá legal. Eu gostei principalmente dessa capa, né? Diferente da anterior. Eu acho que tem determinados quadrinhos que valem a pena o cara investir num formato melhor, assim. Claro, isso vai do gosto de cada um. Eu gosto muito de Y. E acabou a fase do Demolidor do Mark Waid. Sim, depois de 11 encadernados bacanas, de uma fase que eu vou me orgulhar em ter ali na prateleira, ele acabou a fase dele aqui. Se a gente for parar pra pensar, até dava pra encerrar a publicação do Demolidor, porque isso aqui acaba de um jeito tão legal, sabe? É tão bonito tu ver um crescimento no personagem. O Mark Waid pegou o Demolidor num ponto específico, onde ele só passava por todo tipo de sofrimento, etc. Fez o personagem crescer, né, ao ponto dele inverter essa parte, ser um cara mais positivo, mais alto astral. E foi legal, assim, acho que foi um término bacana, assim, continua o mesmo clima das histórias, mais pretensiosas, assim, tramas mais simples. A gente teve o Demolidor tendo que fazer uma aliança com o Rei do Crime, que é um dos principais vilões dele, né, então é bacana finalizar assim. O único ponto negativo dessa fase é essa roupa do Demolidor, cara. Não, essa roupa não dá pra aguentar. Olha só, velho. Mas enfim, valeu a pena, Mark Waid é o cara. Inclusive tem uma entrevista com o Mark Waid aqui no canal, vou deixar na descrição aqui do vídeo um linkzinho, ou deixa um... Não, vou deixar um card aqui em cima e tu dá uma olhada, cara. Ele fala um pouco sobre o Demolidor. Eu não vou dizer que é a melhor fase de todos os tempos do personagem, mas tá ali no top 5. Eu prefiro o Demolidor mais sombrio, sabe? O Demolidor do sofrimento, do Matt quase enlouquecendo pra lidar com a vida dele, as namoradas morrendo. Mas foi legal, sabe? Foi um experimentalismo legal com o personagem. Esse mesmo também Lee Ember, que é um lançamento da editora Avec, que é escrito pelo Roy Thomas. Sim, o mesmo Roy Thomas dos Vingadores e do Conan. E esse é um quadrinho pro cara que gosta de Conan, né? A gente tem a Ember, que é é basicamente uma Conan ruiva. E a trama tem basicamente todos os elementos que uma boa história do Conan tem que ter, né, cara? Tem castelos, tem reis, magos, criaturas bizarras, tudo é decidido na base da espada e do sangue. Eu achei legal, assim, os desenhos são muito bons, tem aquele tom épico, e tem uma narrativa característica do Roy Thomas, né, cara, da época dele, então tu tem, tipo, no mínimo um diálogo por página. Isso me incomodou às vezes, sabe? Eu acho que ele podia deixar a ação fluir um pouco mais. Enfim, não é a melhor história do mundo, mas se tu gosta do Conan, e principalmente do Conan do Roy Thomas, eu acho que tu vai curtir a Ember. Outro lançamento que chegou por aqui foi o Huck, do Mark Millar, com os desenhos do brasileiro Rafael Albuquerque. Possivelmente tu já ouviu falar do Mark Millar, né? O cara dos Supremos, do Kick-Ass, do Super-Homem Entre a Foice e o Martelo. Tipo, o cara é um deus dos gibis. E aqui a gente tem o Mark Millar, cara, completamente diferente do que eu tô acostumado, assim, sabe? Porque geralmente ele escreve quadrinhos mais pessimistas, né? Com uma visão mais dura dos super-heróis e do mundo. E aqui não, né? Na história a gente tem o Huck, que é um cara de uma cidadezinha pequena dos Estados Unidos, que tem uma habilidade de encontrar coisas. Ele dedica sua vida a fazer boas ações para as pessoas e encontrar o que elas estão procurando. Aí isso pode ser tanto pessoas mesmo ou objetos, né? Ele encontra o que for. Ele faz listas, por exemplo, de boas ações que ele quer fazer na semana.
E as coisas começam a se complicar, porque no caso dessa cidade, ela mantém ele em segredo, né, esse ser com essa habilidade. Só que chega num ponto que a notícia que ele existe acaba vazando e o resto do mundo vai conhecer esta simpática pessoinha aqui. Eu acho que a melhor definição que eu vi pra esse gibi é se Forrest Gump tivesse superpoderes. Porque a ideia do Mark Miller é fazer uma referência, né? Assim como ele fez, por exemplo, no Kingsman, onde ele fez uma referência lá aos filmes do James Bond, ou no Chrononauts, quando ele falou de Volta para o Futuro, aqui é uma referência aos filmes, aos feel-good movies, né, cara? Goonies, o próprio Forrest Gump. Eu, sinceramente, não achei nada assim, nossa, fenomenal, um novo clássico do Mark Miller. Mas é legal, valeu a pena, assim, né? Eu ainda prefiro ele, por exemplo, nas histórias pessimistas, né? Mas é uma narrativa redondinha. Esse, no caso, lamentavelmente, é um encadernado gringo, né? Isso aqui não tem previsão de ser no Brasil, mas deve sair pela Panini daqui um ano, dois, enfim, sei lá, porque eles têm parceria, né, com o Miller World. Eles vão lançar em breve Jupiter's Legacy, que é outro trabalho do Mark Miller que é muito bom. Enfim, esse foi o Huck. Essa semana eu também li o Tom Strong e a Origem do Alan Moore, que é o primeiro encadernado. Se eu não me engano, vão ser 6 ao todo, sendo que os 4 primeiros são do Alan Moore, depois entra outros escritores e aí ele só vai escrever uma história lá do último encadernado. Enfim, vamos lá. Tom Strong é basicamente um gibi lançado pelo selo ABC do Alan Moore, que é um selo que saiu lá no final dos anos 90, onde ele conta que ele fez uma espécie de Arca de Noé das coisas que ele gostava, né? Então ele, por exemplo, aqui no Tom Strong, ele vai fazer referência às histórias pulps, né? Aquelas histórias que precederam os nossos amados super-heróis. Ele também lançou a Liga Extraordinária por esse selo, né, que é aí já é ele traz a literatura clássica. No Prometeu eu acho que ele só fez porque ele gosta de esoterismo mesmo, né. Enfim, vamos lá. É até meio complicado de explicar a sinopse do Tom Strong, porque, cara, é uma coisa assim muito maluca, porque é que ela junta elementos que não são comuns nas histórias de hoje, né, cara. É mais voltado lá pra literatura pulp. Tom Strong é um menino que foi criado pelos seus pais numa ilha isolada, né, da sociedade. No caso, na verdade, a ilha tinha nativos, né, mas eles não sabiam isso quando foram pra lá. Só que o garoto, como os pais dele são cientistas, ele foi criado como se fosse um experimento, né. O Tom Strong é basicamente um experimento dos seus pais, então é um negócio meio doentio, tipo, eles não tocavam na criança quando ela era pequena, ela vivia incubada embaixo da terra. É maluco. Isso acaba dando problema, os pais dele morrem, ele acaba sendo criado pela população nativa do local. Aí a coisa vai evoluindo até o ponto em que ele vai parar na cidade com uma princesa nativa daquela ilha e um macaco. Sim, é um lance meio Tarzan. Aí ele se torna o grande super-herói da cidade onde ele vive, né? Ele tem os seus arqui-inimigos, os seus vilões e por aí vai. Assim, é uma história que mal dá pra reconhecer o Alan Moore, assim, sabe? Porque geralmente tu tá acostumado com o Alan Moore desconstruindo o super-herói e não contando uma história tão feliz, tão otimista, né? Uma visão tão legal do mundo. Porque são tramas bobinhas, mas são intencionalmente bobinhas algumas, sabe? O Tom Strong tá numa situação super difícil e de repente, do nada, sei lá, o vilão comete um erro, alguma coisa absurda acontece e ele consegue se livrar do perigo. Então cara, eu não... Assim, é o Alan Moore, então quando tu lê, tu vê assim que tem 1 milhão de referências. Por exemplo, eu resolvi pesquisar as capas de algumas revistas pulps famosas, tipo Doc Savage, Flash Gordon, e eu encontrei muita coisa do que tem aqui no Tom Strong, sabe? Até roupas dos personagens, o clima, os vilões. Mas eu não li numa fase que eu tava muito afim de acompanhar o heroísmo otimista, sabe? Eu tô numa pegada um pouco mais diferente, até não tanto super-heróica. Então acabou que o gibi não me agradou tanto assim, sabe? Mas, cara, tem que ler, né, velho? É Alan Moore, eu vou seguir acompanhando, com certeza, talvez daqui algumas semanas a minha vibe mude e eu fique mais afim de ler o Tom Strong. Eu nunca imaginei que eu ia falar isso. Mas uma das coisas mais legais que eu li essa semana foi Deadpool, que é uma minissérie que agora tá saindo em encadernado no Brasil e foi bem aclamada lá nos Estados Unidos e tudo mais, e eu tava bem ansioso pra ler. A trama, ela reimagina